Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton Diogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estuda Cabra. Hoje a gente vai responder uma questão sobre teoria dos números, um assunto da matemática superior, mais especificamente falando sobre máximos divisores comuns, que é vulgo MDC, né? Então a gente vai calcular o MDC entre dois valores, lembrando que a gente pode calcular o MDC entre 2, 3, 4, até N valores. Mas neste caso dessa questão, a gente está calculando o MDC entre dois valores. E quais são esses valores? Eu vou ler a questão para vocês. Sendo n um valor inteiro qualquer, calcular o MDC entre n-1 e n ao quadrado mais n mais 1. A gente precisa calcular o MDC desses dois valores. E qual a estratégia que eu vou utilizar para calcular este MDC aqui? Eu vou utilizar o lema 6.1 do livro do Edgar. Só que o lema 6.1, se você der uma lida nele aqui, eu vou ler rapidamente para vocês, ele fala assim: se A é igual a B vezes Q mais R, então o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. Essas informações são muito jogadas, muitas vezes a gente não consegue visualizar uma aplicabilidade para isso daqui. A gente não consegue formular um mnemônico para conseguir lembrar disso daqui depois. Aí fica um pouco complicado, mas eu vou tentar pegar a ideia deste lema aqui, expandir esta ideia e fazer uma visualização simples deste lema para que a gente consiga recordar ele em algumas situações. Então é o seguinte, a notação que eu vou usar é essa daqui, notação. Quando eu estiver falando sobre MDC, vou colocar aqui, ó, MDC entre dois valores, pode ser o valor A e o valor B. Eu vou apenas escrever isso daqui, entre parênteses. Quando eu escrever o parênteses, estou falando de MDC. A gente não consegue enxergar muito a aplicabilidade para este lema, porque nas maiorias das questões que nós iremos ver, no qual iremos resolver utilizando este lema, você não utiliza ele neste sentido aqui que eu estou apontando, ó. Não utilizamos ele no sentido da esquerda para a direita. A gente utiliza o lema na volta dele. Então, quando você enxerga a volta do lema, é que você começa a perceber mais a aplicabilidade dele. Você vai aplicar o lema mais neste sentido aqui. Isso aí confunde um pouco, mas a versão expandida que eu vou mostrar vai simplificar mais. Qual é a versão expandida que eu estou fazendo um mistério para falar? Vou falar ela agora. A versão expandida é o seguinte: eu quero calcular o MDC entre um valor A e um valor B. Isso daqui, este MDC, ele equivale ao MDC entre dois outros valores, e que equivalem ao MDC de outros dois valores, e assim por diante. Eu consigo pegar isso daqui e transformar em outra configuração. Qual é a configuração que eu consigo transformar? Eu posso pegar o MDC entre A e B. Aí eu vou escolher um valor para repetir. Qual o valor que eu vou repetir aqui? Eu vou repetir o valor, vamos supor que o valor A. Estou repetindo o valor A, e aí eu pego o valor B. Eu posso somar ou subtrair o valor que eu repeti vezes N. Aí fica aqui, ó, NA. Aí você vai pensar: poxa, agora tu complicou, cara. Tu botou um mais e um menos aqui, velho. Isso aqui é a fórmula de Bhaskara. Não, calma, cara. Agora eu vou falar de novo a frase que eu falei. O MDC entre A e B é igual ao MDC. Eu escolho um valor para repetir, escolhi o A. E o outro valor, que é o B, eu posso somar ou subtrair N vezes o valor A. Então o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e o MDC de B, mais ou menos N vezes o valor que eu repeti. Basicamente é isso. É só você fixar essa frase. O MDC entre A e B é igual ao MDC de um valor que eu repeti, que é o A, e o outro valor adicionado ou subtraído de N vezes o valor que eu repeti. Pronto, somente isso. Se você fixar isso, você entendeu o lema no seu sentido mais puro. Mas aí, beleza. Ah, Diogo, mas você fez uma afirmação, e de onde é que vem essa afirmação? É possível provar essa afirmação? Sim, é possível provar. Eu vou fazer o seguinte: já que eu coloquei aqui uma igualdade, só que eu quero provar essa igualdade aqui, eu vou chamar cada lado dessa igualdade de uma letra diferente, para no final de tudo eu tentar mostrar que elas são iguais. Daqui eu vou fazer o seguinte:
eu vou dizer que o MDC entre A e B é igual a D. Então, D é igual ao valor, é igual ao MDC entre A e B. E para este valor aqui da direita, eu vou chamar de C. C é igual a o MDC entre A e B mais ou menos N vezes o A. Pronto, agora eu preciso só mostrar que o valor de D e o de C são iguais. Qual é a estratégia para mostrar que o valor de D e C são iguais? Qual a estratégia que eu vou utilizar? Se fossem conjuntos, bastava eu dizer que o conjunto, por exemplo, conjunto A e o conjunto B. Eu quero mostrar que o conjunto A é igual ao conjunto B. Eu mostro que o conjunto A está contido no conjunto B e que o conjunto B está contido dentro do conjunto A. Se essas situações acontecerem, essas duas situações, então eu tenho o conjunto A igual ao conjunto B. Neste caso aqui, eu não tenho conjuntos, eu tenho valores, né? Então basta que eu faça o seguinte, eu vou mostrar que o D ele é menor ou igual ao C. Por outro lado, eu vou mostrar que o C também é menor ou igual ao D. Quando isso acontece, eu tenho uma igualdade entre dois valores. Eu vou escrever isso que eu falei. Aí eu vou colocar aqui, ó. Queremos mostrar, né? Queremos mostrar que D é menor ou igual a C e isso aqui é o símbolo da conjunção da lógica I, né? E C é menor ou igual a D. Se isso aqui acontece, então eu tenho D igual a C. Pronto. Basta eu mostrar essas duas situações aqui. Essa primeira situação eu vou chamar de I. E esta segunda situação aqui eu vou chamar de 2I. Eu mostro cada uma delas. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Na primeira situação, eu vou fazer assim. D é igual ao MDC entre A e B. Pela definição de MDC, se eu tenho o D igual ao MDC entre A e B, isso aqui vai implicar que este meu D, ele divide o A e D divide o B. Mas é um segredo que eu vou falar para vocês. Se ele divide A e divide o B, ele é o MDC desses valores aqui, ele divide o A e divide o B, então ele vai dividir a combinação linear entre A e B. Qualquer uma das combinações lineares que eu inventar aqui na minha cabeça aqui, o D ele vai ter que dividir essa combinação linear. Isso daí já está fixado. Isso é um assunto que já foi demonstrado. É o teorema de Bezout também, eu acho. Aí você tem o seguinte. Isso daqui vai implicar que o meu D ele vai dividir qualquer combinação linear. Eu vou colocar aqui uma combinação linear entre A vezes X mais B vezes Y. E o segredo vai ser o seguinte. Para X, eu posso escolher qualquer valor para X e para Y. Porque o D divide qualquer combinação linear entre A e B. E aí eu posso escolher qualquer valores para X e qualquer valores para Y. Mas estrategicamente eu vou escolher um valor para X igual ao seguinte. Eu vou escolher o X igual a N. E vou escolher o Y igual a 1. Aí eu vou ter assim, ó. O meu X eu vou ter igual a N e o meu Y eu vou ter ele igual a 1. Daqui eu tenho a seguinte implicação. Que o meu D ele vai dividir quem? No lugar do... Só uma ressalva aqui que eu vou fazer. No lugar do X eu vou escolher mais ou menos o N. Posso escolher o N um valor positivo ou um valor negativo. E eu coloquei esse mais ou menos aqui, né? E aí eu vou ter quem agora? Eu vou ter que o D, ele divide A. Eu vou ter que... Aí agora eu vou ter que o D, ele divide mais ou menos o N vezes o A mais o B. Isso daqui, se eu inverter, se eu trocar, né, trocar de lados aqui, só para uma questão de visualização, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o D, ele divide o B mais ou menos N vezes A. Agora, se eu parar para observar, eu vou ter duas informações importantes. Eu tenho a informação que o meu D,
ele divide isso daqui, que eu coloquei, o meu D divide isso. Por outro lado, o meu D, ele também divide o A, pela definição de MDC. Então, se ele divide o A e divide isso daqui, se você olhar para cá para cima, ó, você vai perceber que se ele divide esse cara e divide esse, então, no mínimo, ele vai dividir o C. Se ele divide o C, eu posso afirmar o quê? Quando um valor divide o outro, eu posso afirmar o quê? Que ele é menor ou igual àquele valor. É a mínima coisa que eu posso afirmar, né? É a máxima coisa que eu posso afirmar, né? Se um valor ele divide o outro, ou ele é igual a esse valor que ele divide, ou ele é menor, porque ele divide. E aí daqui implica o seguinte, daqui implica que o meu D, ó, implica que o meu D ele é menor ou igual ao meu C. Pronto, já fiz uma primeira parte, já provei o I. Agora eu vou provar o 2I, né? Agora eu vou provar o 2I. O 2I é o seguinte. O 2I eu tenho C igual ao MDC entre A e B mais ou menos NA. Eu quero mostrar agora que o meu C ele é menor ou igual ao D. Pela definição de MDC, eu vou ter a situação de que o meu C ele divide o A e este meu C ele também vai dividir este cara aqui, que é o B mais ou menos NA. Coloquei essa situação. Só que se ele divide o A e divide o B mais ou menos N vezes A, ele vai dividir qualquer combinação linear entre esses dois caras que ele divide. Aí eu vou colocar uma combinação linear estratégica para mostrar o que eu estou querendo fazer. Eu sei que esse C ele vai dividir a combinação linear. Eu vou usar de novo os valores x e y, certo? Só que esses x e y aqui, eles vão ser diferentes da primeira situação. É porque eu não quero colocar outras letras para não ficar mais complicado. Mas ele vai dividir a combinação linear de A vezes x mais a combinação mais este cara vezes y. Vai ser B mais ou menos NA vezes y. Agora eu preciso escolher valores estratégicos para x e y, dos quais eu consiga substituir aqui nessa combinação linear e achar alguma coisa interessante que faça eu mostrar que o C ele é menor ou igual ao D. Quais são os valores que eu vou escolher? Se você parar para pensar, bem aqui no lugar do x, eu vou colocar menos ou mais n. Eu inverti aqui, você vai já entender porque que eu inverti. E aqui no lugar do y, basta eu colocar o y igual a 1. O que vai acontecer se eu escolher esses valores aqui para x e para y? Vai acontecer o seguinte. Vai acontecer isso aqui, ó. Eu tenho C que divide menos ou mais NA, né? Porque esse x aqui é igual a menos ou mais N. E aí eu vou ter aqui mais, esse valor aqui sendo igual a 1, vai ficar assim, B mais ou menos NA. Se você prestar atenção, eu vou ter C, quando o valor é menor aqui, ó, é negativo, ele vai se cancelar. Esses valores aqui se cancelam. E isso daqui vai se cancelar com isso daqui, seja qual for a hipótese que eu coloquei. Se o valor for negativo no primeiro e positivo no segundo, o negativo com o positivo, né, eles vão se compensar e vai ficar zero. Se for o primeiro for positivo, o segundo vai ser negativo, eles vão se compensar e aí vai ser zero. Por isso que eu consigo fazer esse cancelamento aqui. Disso daqui que eu fiz, desses valores para esta combinação linear que eu estrategicamente escolhi, eu vou ter que o C, ele divide o B. O C divide B. Se o C divide B, aí eu tenho duas informações importantes. O C, ele divide o B, e o C, ele divide o A. Bem aqui. Ora, dessas duas informações, se eu olhar para cá,
O C ele divide o A e o C ele divide o B. Logicamente o C ele vai dividir o D, que é o MDC de A e B. Se o C divide o D, qual é a outra informação que eu posso tirar dessa frase que eu falei anteriormente? Se C divide D, então o C ele é... A máxima informação que eu posso extrair só dessa frase que eu falei é que o C ele é menor ou igual ao D. Dessa situação que eu coloquei aqui, eu consegui mostrar que o C ele é menor ou igual ao D. Então disso daqui eu tenho a implicação. Isso daqui tudo vai implicar que o meu C ele é menor ou igual ao meu D. Se você olhar para cá, ó, eu mostrei que o D ele é menor ou igual ao C e eu mostrei que o C é menor ou igual ao D. Se eu tenho essas duas situações acontecendo, eu consegui provar de 1 e de 2 que o D é igual ao C. Então coloca aqui, ó. Logo de 1 e 2, né? E 1 e 2 temos que D é igual a C. Eu dei toda essa volta ao mundo só para mostrar para vocês que este lema que eu falei lá no começo, ele vale para todos os valores, né? Isso daqui é uma verdade universal. Eu posso utilizar isso daqui. Isso daqui é só uma expansão do lema. Eu expandi um pouco mais o lema. Agora a gente vai para a questão propriamente dita. Eu quero calcular este MDC e eu vou só repetir os valores aqui. Eu quero calcular o MDC entre n menos 1 e n ao quadrado mais n mais 1. O que eu posso fazer? Aplicando o lema, eu vou escolher um dos dois valores para repetir. Eu vou escolher este valor aqui. Vou repetir n menos 1. E o outro valor eu posso pegar, lembrando o lema, o que o lema fala? Eu posso pegar um valor, eu repito esse valor, e aí eu pego o segundo valor e eu posso somar ou subtrair n vezes o valor que eu repeti. Então eu vou pegar o segundo valor, que é esse daqui, n ao quadrado mais n mais 1, e posso somar ou subtrair n vezes o valor que eu repeti. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou apenas subtrair um valor desse que eu repeti. Vou subtrair uma vez esse valor aqui. Vai ficar menos n mais 1, né? Porque eu tenho que inverter o sinal. Se eu pegar isso daqui e subtrair apenas um valor desse daqui, eu estou subtraindo, então aqui vai ficar o n vai ficar negativo e esse 1 vai ficar positivo, né? Menos com menos, mais. E aqui eu vou perceber que eu tenho este cancelamento aqui, com este daqui. Esse 1 soma com esse 1. Aí eu vou ter o seguinte, isso daqui vai ser igual a quem? N menos 1. E o outro valor vai ficar n ao quadrado mais 2. Eu consegui pegar isso daqui e transformar nisso daqui utilizando o lema. Vou continuar com a minha estratégia. Qual vai ser a minha estratégia? Eu vou pegar agora e vou fazer novamente o que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar esse valor e vou repetir, vou pegar esses dois valores, vou repetir um deles. Agora eu vou colocar um debaixo do outro para ficar mais fácil de visualizar. Vou repetir o primeiro valor, fica n menos 1. E aí agora eu pego o segundo valor. Pelo lema eu tenho a permissão de somar ou subtrair n vezes o valor do que eu escolhi para repetir. Só que eu vou subtrair apenas uma vez esse valor. Aí tu, Everton, mas na primeira vez tu subtraiu uma vez. Agora tu está subtraindo de novo. Por que tu não subtraiu logo duas vezes esse valor? Porque é questão de visualização. Na primeira vez que eu fiz essa questão, eu não visualizei. E aí eu não tem como eu fazer uma coisa que eu não tinha visualizado. Eu estou fazendo o passo a passo do meu raciocínio. Por isso que eu tirei uma vez o valor que eu repeti. Agora eu estou tirando de novo para mostrar para vocês como é que foi o raciocínio para fazer a questão. Eu não vou simplesmente tacar aqui como se fosse uma mágica, né? Aí eu vou subtrair de novo. Pego aqui e subtraio esse valor que eu repeti. Aí fica n
menos n, né? Mais 1. Isso daqui equivale o quê? Vai ser igual a n menos 1. E aí eu efetuo essa conta aqui. Vai ficar n ao quadrado menos n mais 3. Se eu continuar o meu cálculo, eu vou ter n menos 1. E aqui eu vou colocar o n em evidência, é uma estratégia. N em evidência vai ficar n menos 1 mais 3. Isso aqui equivale ao quê? Se você olhar para tudo isso aqui que eu fiz, essa última parte aqui, você vai perceber o seguinte: eu posso aplicar o lema novamente nessa situação aqui. Porque apareceu aqui, eu vou escolher um valor para repetir. Ó, vou escolher um valor para repetir novamente. Eu vou repetir o n menos 1. E agora eu tenho uma permissão, pelo lema, eu tenho uma permissão de pegar o segundo aqui, repetir o segundo, certo? Eu posso repetir o segundo, vou repetir, ó, n menos 1 mais 3. E aí eu posso somar ou subtrair n vezes o valor do primeiro. É isso que eu vou fazer. Eu vou subtrair n vezes o valor do primeiro, literalmente, ó. Vou pegar menos n vezes o valor do primeiro, ó. O valor do primeiro é esse daqui, né? Agora é só efetuar essa conta. Isso daqui, tudo isso aqui, ó, vai se cancelar com isso daqui. Cancelei. Quem é que vai restar agora? Vai restar n menos 1 e aqui o 3. Um valor de 3 positivo. Aí pronto, eu consegui pegar isso daqui e transformar só no MDC desses... pegar isso daqui e transformar no MDC desses dois caras. E quem é o MDC desses dois caras? É só você fazer o seguinte: agora você vai aplicar esse lema na forma que ele foi colocado aqui no livro. Aquela questão do resto. O que você vai fazer com o resto? Se você quer calcular o MDC disso daqui, você pode pegar um desses valores, repetir. O MDC entre esses dois caras equivale ao MDC dessa galera aqui que eu vou colocar aqui agora. Eu vou repetir o 3, eu repito 3, e aqui o outro valor eu vou colocar os possíveis restos dessa divisão. Quando você divide, esqueça n menos 1. Você pega qualquer número e divide por 3. Quais são os valores de restos possíveis para essa divisão? Você pode ter o resto igual a 0, você pode ter o resto igual a 1, você pode ter o resto igual a 2, ou você pode ter o resto igual a 3? Não, não existe o resto igual a 3, né? Não existe. Ou se você dividir algo por 3, você pode ter o resto igual a 0, o resto igual a 1 e o resto igual a 2. São 3 opções de resto quando você divide alguém por 3. E aí aqui quais são os restos que ficam? Você pode ter o resto 0, e aí você vai ter o resultado desse MDC igual ao resultado deste MDC que eu coloquei aqui, ou você pode ter o resto igual a 1, vai ficar 3 e aqui 1, ou você pode ter o resto igual a 2, são questões de hipóteses, o resto igual a 2. Quando você olha para esta primeira situação, quem é este MDC aqui? O MDC de um valor e de 0, qual é o MDC? É 3, né? 3. Qual o MDC entre 3 e 1? Vai ser 1. Qual o MDC entre 3 e 2? Eles são primos entre si, então a gente tem 1 também. Dessas informações aqui, quais são os valores possíveis de MDC? A gente só tem os valores possíveis 3 aqui, ó, o 3 e o 1, que é justamente a resposta da nossa questão. Isso implica que o MDC entre n menos 1, n ao quadrado, mais n mais 1, este MDC aqui, ele é igual a 3 ou 1. Questãozinha complicada, mas eu tentei responder de uma outra maneira. Existe a maneira do livro, só que essa daqui é outra maneira de fazer. Se você gostou dessa resolução, ou se você quer apresentar outra solução, você pode colocar aqui nos comentários do vídeo. E, por favor, dê um joinha, se inscreva no canal. Eu espero você no próximo vídeo.